Venha para cá, Giovanni Brito, e já faça suas colocações iniciais, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Olá, Nélio. Bom dia, meu velho amigo. Bom dia a toda essa sua audiência aí. Tamo junto. E agradecer também o convite, né? Quer dizer, hoje aqui a ideia é a gente trocar um pouco algumas informações sobre essa metodologia, né, que a gente desenvolveu. A gente que tem já algum tempo de estrada nesse segmento de combustíveis, né? A gente via no passado, minha época de companhia, naturalmente participei de algumas negociações quando trabalhava com novos negócios lá na Shell, né? E a gente via muito essas negociações de fundo de comércio, mas não via uma razoabilidade ou um amparo técnico quando se falava dos números, né? Quer dizer, quanto vale o fundo de comércio desse posto que se está negociando? Bom, então a gente batizou, né, essa metodologia de método POP, e aí eu vou explicar o porquê do POP, né? POP porque a gente trabalha com pontuações e pesos, né? Então, essa metodologia, a ideia é você ter a valoração técnica estimada, naturalmente, cravar um valor, isso vai depender muito de ambiente mercadológico, inclusive até do interesse daquele revendedor, né? Mas a ideia é que a gente tenha, de fato, um número técnico para nortear eventuais negociações desse revendedor que está ali operando um posto de combustível. Naturalmente, a gente usa como referência aspectos que, de fato, têm relevância para o negócio e que pode variar, né, nessa valoração do negócio. Então, aspectos que têm associação direta com a rentabilidade do negócio e com o valor que esse negócio pode trazer para o novo investidor, né? Aí a gente fala de pontuações e pesos, por quê, né? Pontuações porque para cada um dos 6 itens que a gente vai analisar, eu vou mostrar já quais são, a gente tem uma pontuação. Essa pontuação, ela vem dessa experiência que a gente vinha falando lá no início, né, Nélio? Que a gente acumulou em companhia de petróleo, inclusive discutindo com colegas de outras distribuidoras também, até para você ter uma diversidade de entendimento desses números. Então, a gente usa os estándares, os padrões que essas distribuidoras utilizam para entender se aquele posto tem uma característica de um posto Prime, por exemplo, se ele é um posto que merece o melhor investimento da companhia. E, naturalmente, isso está diretamente associado com características retalhistas, com a capacidade que aquele posto tem de capturar o fluxo de tráfego que passa na frente do seu negócio. E pesos, porque cada um desses itens, Nélio, ele tem um peso diferente no negócio. Então, naturalmente, quando você pega, por exemplo, eu vou analisar a questão contratual, eu vou mostrar já do posto. Então, se ele é um posto que eu opero um negócio que é alugado do proprietário, então eu já sou o locatário daquele negócio. O tempo de locação que ainda resta é um fator preponderante para dizer quanto vale esse fundo de comércio, porque juridicamente é o prazo legal que eu ainda tenho para auferir lucro antes do imposto de renda mês a mês e trazer naturalmente esse lucro aí a valor presente, fazendo aí um desconto com a taxa de Selic que a gente utiliza. Mas indo aqui para os finalmente, né? Indo aqui para a prática do negócio. Quando a gente vai analisar e fazer a valoração do negócio, o ponto de partida, naturalmente, é entender qual é o LAIR do posto, o lucro antes do imposto de renda. Quer dizer, qual é o DRE desse negócio. Quando você vai valorar qualquer negócio, normalmente o que se faz eu extrapolo o resultado daquele negócio por um horizonte de X meses e trago esse fluxo de caixa descontado a valor presente com uma taxa X, né? Para o nosso negócio de posto revendedor, e a gente tem especificidades, a gente tem, quer dizer, o ponto de vendas, ele é um fator decisivo e crucial para entender se esse posto tem, de fato, um potencial de vendas, de repente, não aproveitado, né? Então, a gente tem especificidades. Então, a gente faz o cruzamento, Nélio, desse lucro, né, desse LAIR, com essas pontuações. Então, as pontuações e pesos que a gente vai encontrar ao longo do estudo vai ser um fator multiplicador desse resultado, tá? Desse LAIR. E aqui, quais são os itens que a gente avalia, né? Então, a gente, começando aqui pelos 3 mais importantes, a gente avalia o posto / pista, né? Quer dizer, qual é o location desse negócio? Então, primeiro, como é a imagem? Você tem uma manifestação visual bem cuidada,
bem iluminada, ela atrai o cliente, de fato, ela traz uma visibilidade que faz o cliente se sentir atraído a entrar naquele negócio? Esse é um ponto que se avalia. O segundo, a visibilidade, quer dizer, a partir de quantos metros que eu enxergo a sinalização primária daquele posto, quer dizer, o tótem ou a testeira. Isso é muito importante porque o quanto antes eu enxergo essa sinalização primária, o quanto antes esse motorista tem de tempo para tomar a decisão de entrar naquele posto. Então, quer dizer, essa visibilidade, essa quantidade de metros, a partir daquele momento que ele enxerga o posto, quanto maior for, maior será a nota naturalmente, né? A funcionalidade. O que é funcionalidade? São as posições de abastecimento que aquele negócio tem. Então, imagina, se eu tenho lá um posto de combustível, num layout, por exemplo, de espinha de peixe com 3 ilhas, quer dizer que eu tenho 3 bombas e eu tenho 6 posições de abastecimento. Quanto mais posições de abastecimento eu tenho, naturalmente, a capacidade operacional desse negócio vai ser maior e, naturalmente, essa nota sobe, né? Fluxo de tráfego, esse é, de fato, o location, né? Esse negócio ele está instalado numa avenida com fluxo de tráfego relevante, né? Quer dizer, quantos carros, é feita uma contagem de fluxo no trabalho que a gente desenvolve, com taxa de captação, dependendo se ele está no sentido bairro-centro, centro-bairro, se esse posto está localizado numa esquina de frente, numa esquina de costa, se ele está no meio de quadra. Todos esses pontos são avaliados quando a gente vai identificar e dar essa nota de fluxo de tráfego. E, por último, a acessibilidade. A acessibilidade é o tamanho da testada do terreno, né? Pelos números que eram analisados nas distribuidoras, a partir de 60 metros de testada, você já tem aí uma acessibilidade bem interessante. Então, para esses itens posto pista, nós damos o peso máximo, que é o peso 5, tá? Depois, analisando contratos, como eu vinha exemplificando agora há pouco. Então, o que a gente olha? Quanto tempo resta nesse contrato de locação? Naturalmente, o tempo que resta é a garantia que eu tenho de meses de resultado naquele negócio. Qual é o valor da locação real por metro quadrado? Isso é um outro item que nos faz também dar nota a esse contrato. Qual é o percentual quanto representa o percentual da locação com relação ao lucro antes do imposto de renda do negócio? Tudo isso, Nélio, são números que a gente veio trazendo dessa experiência, até porque passamos por alguns projetos nas distribuidoras, né? Especialmente, eu tinha um projeto lá chamado Projeto 1000, onde a gente analisava itens de rentabilidade dos postos, e você tinha alguns itens que eram considerados bons, médios, né? Ruins, pontos de melhoria. Então, tudo isso é o que está norteando essa pontuação. O interesse nessa renovação de contrato, então quer dizer, o proprietário daquele imóvel, ele tem interesse na renovação ou não? Ao fim desse contrato, ele quer demolir o posto e fazer, por exemplo, construir um empreendimento ali, um prédio comercial ou qualquer outro negócio. Então, isso naturalmente vai nortear a nota desse item contrato. Qual é o destino da concessão financeira? Esse é um ponto que eu descobri no dia a dia de companhia. Alguns negócios, quando o proprietário, ele de alguma forma participa dessa negociação, a concessão financeira pode ir 100% para quem está operando o negócio, que é o justo, que é o usual, mas a gente já viu situações onde o dono do terreno exige que parte da concessão financeira, eventualmente concedida por uma distribuidora para fazer o contrato daquele negócio, vá para o dono do terreno. Então, já vi negócios como esse. Então, esse item aí para também considerar essa situação. E, por último, se esse posto tem um contrato com uma distribuidora, quanto tempo resta, né? Naturalmente, quanto menor for esse tempo, né, maior vai ser a nota, porque na medida que eu vou ter a oportunidade de estar ocupando aquele negócio e ter a possibilidade de uma renovação com uma distribuidora, eventualmente eu posso auferir alguma concessão por esse tempo de contrato que eu vou negociar. Isso vai influenciar também na rentabilidade, né, no caixa que esse negócio pode gerar ali para aquele investidor. O peso para contrato é peso 5. Quando a gente vai para equipamentos e meio ambiente, quer dizer, todo revendedor sabe a responsabilidade ambiental que cabe a cada um deles, né? Você, um posto revendedor com uma contaminação ambiental, se não for bem tratada e a atenção não for dada como deve ser feito, isso pode levar o posto à falência. A gente já viu situações de remediação ambiental onde o posto ficou completamente inviável.
Então, é aí que a gente analisa o estado das bombas, a idade dos tanques, se esse posto tem caixa separadora de água e óleo, quer dizer, toda aquela parte ambiental está atendida, aqueles itens que são previstos na legislação ambiental, ele tem pista concretada, ele tem canaleta em volta, qual é o estado dessa pista? Então, tudo isso é o que vai nortear, por exemplo, a nota que se dá a esse item equipamentos e meio ambiente, que ele tem o peso 4. E aí, indo para os 3 últimos itens, a gente tem loja de conveniência, capital de giro e troca de óleo. Para o peso 3, aí, a loja de conveniência, a gente analisa, primeiro, naturalmente, se o posto tem loja. Né? Ele tendo loja ou não tendo, é aí onde a gente começa a avaliar a questão de loja de conveniência. Se essa loja é franquia ou não. Ah, Giovanni, é bom ou é ruim ter franquia? Isso vai depender de como que essa franquia reflete no seu faturamento, ou a não franquia. Todo mundo sabe que tendo franquia eu tenho que pagar um royalty para o dono daquela marca, mas muitas vezes ter aquela marca pode influenciar em ter um faturamento maior. Ou não, eu tenho uma loja de conveniência e marca própria, que já tem um nome feito naquele micromercado e eu não pago franquia. Quer dizer, eu tenho uma rentabilidade melhor naquele negócio. Então, tudo isso é avaliado. Qual é o tamanho desse shopping floor? Qual é o tamanho, qual é o metro quadrado dessa loja de conveniência? Isso influencia diretamente na capacidade operacional. Faturamento médio, faturamento por metro quadrado, ar-condicionado, uma coisa simples, né? Uma loja com ar-condicionado, naturalmente, ela influencia no maior ticket médio. Então, a gente avalia também uma loja sem ar-condicionado, o cliente tende a passar menos tempo dentro da loja e, naturalmente, né, esse consumo pode ser prejudicado. Qual é o percentual de faturamento de cigarros e de comida? Né? Quem opera a loja de conveniência sabe que a rentabilidade do cigarro é um pouco menor e a de comida é o item, né, o SKU, entre aspas, de uma loja de conveniência que traz a melhor rentabilidade. Então, a gente vai também fazer esse balanceado. Por último, a manifestação visual. Um peso 3 para a loja de conveniência. Peso 3 para capital de giro. Mas, Giovanni, por que capital de giro? Olha, muitas vezes, né, eu tenho um posto que tem lá, um posto ciclo Otto, que vende 500 mil litros. Quer dizer, é um bom volume, um volume expressivo. Mas quando você vai entender o mix dessa carteira de recebimentos desse negócio, ele tem muito capital empreendido para realizar aquele negócio. E, naturalmente, capital de giro é uma parte do investimento que aquele provável comprador daquele fundo de comércio vai ter que colocar para fazer o negócio girar. Então, a gente quantifica esse capital de giro e depois avalia quanto que esse capital de giro representa em termos de faturamento. Qual é o percentual dessa relação capital de giro-faturamento? Né? Avaliamos isso também. E, por último, troca de óleo. Eu coloquei o peso 1 para troca de óleo, e aí, naturalmente, eu estou falando aqui de postos ciclo Otto, postos urbanos, né? Porque, naturalmente, a troca de óleo ela vem perdendo, dependendo da localização do negócio, é um pouco de expressividade, né? A frota vem se renovando aos poucos, você tem também muita troca de óleo ainda sendo feita em concessionárias. Naturalmente, essa nota, Nélio, ela pode variar um pouco, esse peso, melhor dizendo, pode variar um pouco, dependendo da localização daquele posto. Tá? Se ele está numa área um pouco mais fora aí daqueles bairros nobres, esse peso pode ser avaliado, se ele pode alterar ou não. Mas, basicamente, o que a gente avalia? Se tem troca de óleo, naturalmente, alguns postos não tem. Se é franquia ou não, quer dizer, o mesmo conceito da loja de conveniência. Faturamento médio, o percentual do faturamento da troca de óleo, quanto que ele representa com relação ao faturamento de combustíveis. Há um número ótimo naquelas avaliações que a gente fazia no ambiente de distribuidora, né? Então, a gente faz aí um escalonamento da nota de acordo com esse percentual. Uma manifestação visual da troca de óleo e o estado dessas pranchas. Então, tudo isso vai nortear a pontuação aí desse item, né? Aqui um pouco da carinha do sistema, né? Quer dizer, é aqui que a gente vai lançando todas essas informações. No final, o sistema ele vai trazer aí a conclusão, o relatório conclusivo, o número final. E aqui, talvez em outra ocasião a gente possa fazer com mais detalhe, mas basicamente esse sistema ele vai fazendo todos esses cruzamentos de nota e no final essa nota final é um multiplicador para o lucro antes de imposto de renda. Existem, né, algumas travas, né,
nesse multiplicador. Então, por exemplo, o fundo de comércio ele nunca vai poder representar mais do que 70% do fluxo de caixa descontado do negócio, considerando o horizonte de locação que eu ainda tenho naquele posto, né? Naturalmente, poxa, se eu tenho mais, por exemplo, 3 anos de contrato de locação e o fundo de comércio, pelas características retalhistas, me trouxe um número que representa mais do que 36 vezes o LAIR, eu vou ter que travar em 70% do fluxo de caixa descontado do negócio. Então, existem algumas travas que a gente considerou para trazer um número que seja, de fato, factível e aceitável, até considerando as premissas do que se negocia em termos de mercado, né? Aqui, esse relatório que a gente entrega aos nossos clientes, ele traz uma série de informações, então, a caracterização do empreendimento, uma foto principal do posto, com tudo que o posto oferece, a gente traz todos os dados daquele micromercado onde o posto está localizado, né? Então, quantidade de postos, dados estatísticos de IBGE, de população, de PIB, preços, naturalmente, é um ponto de relevância. Como é que esse posto se posiciona em termos, nessa zona de competitividade com relação aos seus principais competidores, né? A gente faz o detalhamento de cada um desses 6 itens avaliados com material fotográfico, com as tabelas da onde você tem lá a memória de cálculo da nota de cada um desse item, quais são os gráficos que trazem a demonstração dessas notas. Naturalmente, a conclusão, e aí é importante dizer que a valoração, né, desse fundo de comércio, ele traz 3 níveis de valores. Então, um valor de mercado, quer dizer, quanto que o mercado estaria disposto a pagar por aquele negócio, considerando essas premissas técnicas. Qual é o valor indenizatório, quer dizer, na medida que você vá buscar uma indenização por um tempo que ainda te resta de contrato de locação. Então, você pode negociar ou eventualmente barganhar isso com o locador, né, o dono do imóvel, ou quanto seria o valor para uma eventual ação renovatória, né? Quer dizer, considerando as premissas lá de lei do inquilinato e de toda o que a lei te permite te dar cobertura numa eventual ação judicial na discussão desse contrato de locação. Naturalmente, a gente também inclui nesse relatório notas explicativas, né? Todo posto vai ter alguma especificidade ou algum detalhe que precisa ser explicado, e todos os anexos que embasam esses números. Então, eventualmente, a cópia de um contrato de locação, um parecer jurídico, uma memória de cálculo, tudo isso vai anexo. Mas muito legal, parabéns pelo trabalho aí, uma forma bem didática aí, você falou com toda a maestria e um grande trabalho. Parabéns, Giovanni. Muito bacana. Fiquei muito feliz de ver que você tem esse nível de trabalho com toda... não era para ser diferente, né? Você é um cara bem organizado, tem um conhecimento técnico muito bacana e parabéns aí pelo seu trabalho. Suas considerações finais, chegamos aqui, ó, são 8h35. Nélio, é só te agradecer mesmo, cara, agradecer aí todo mundo que está ao vivo com a gente, dizer que eu estou à disposição aí para a gente poder conversar sobre esse tema com mais profundidade para aqueles que se interessarem. Estou sempre na tua audiência aqui, sou sempre espectador aí das tuas lives e das tuas palestras online. Parabéns. Valeu. Obrigado, Didio. Valeu. Um abraço a todos.